Olá, eu sou Maria Villani, estou aqui no estúdio Visão Periférica, na sede do coletivo Nós por Nós, e eu gostaria de abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre o Nós por Nós, né? Porque eu acredito que os gramáticos, os linguísticas, talvez não entendam a grafia e a pronúncia de nós por nós, né? E eu gostaria de parabenizar esse coletivo de mulheres, né, de empreendedoras aqui do meu país, o Grajaú, por essa sensibilidade, porque quando você troca o nós por nós, você está resgatando com essa linguagem, com essa forma de escrever e de falar, o coletivo está resgatando afeto, esse afeto que existe nas periferias. Então, nós, por nós, parabéns. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aqui no Grajaú. Eu cheguei no Grajaú, mais precisamente no Jardim Remberg, no ano de 1976. Eu cheguei em São Paulo no início dos anos 70, mas eu fui morar na Zona Leste, lá em Arthur Alvim. Em 1976 eu cheguei aqui no Grajaú, no Jardim Remberg, com 2 filhos, um com 2 aninhos, o outro com 1 aninho. O bairro era muito difícil de viver. Se não fosse o afeto entre as pessoas, talvez a gente não conseguisse se adaptar. Porque era uma época de muitas carências, inclusive o fato da gente se locomover era muito difícil, porque as ruas não eram asfaltadas, só as avenidas principais possuíam esse luxo. Nós ficávamos impedidos de sair de casa quando chovia, porque as ruas derretiam, e nós tínhamos uma prática de sairmos com um calçado nos pés e um par de calçados numa sacola para fazer a troca quando chegasse no asfalto, ou fosse pegar um ônibus, enfim. Era tudo muito difícil. Mas o afeto, o carinho das pessoas, aquela coisa da comadre, da vizinha, né, de se ajudar, de um ficar com o filho do outro, para a gente carregar a nossa história, a nossa vida aqui nesse bairro lindo que é Grajaú. E eu gostaria também de lembrar outras dificuldades, né, como saneamento básico, escolas, creches, postos de saúde. Algo interessante que me ocorreu agora foi um fato que aconteceu num posto de saúde, quando eu levei uma filha para o médico, e eu percebi, todas as vezes que eu ia ao posto, eu percebia pessoas, mães saindo com as crianças e com latas de leite. Elas ganhavam leite em pó e eu nunca ganhei o leite. Então eu perguntei para uma das mães qual seria o procedimento que eu teria que fazer para ganhar o leite. Então ela respondeu para mim que eu não ganhava leite porque a minha filha estava no peso dela, né, o peso certo. E que ela tinha uma estratégia para não perder o leite, né? O médico pedia para ela colocar 2 medidas para um copo de leite e ela colocava só uma medida, porque assim a criança não chegaria ao peso e ela não perderia o leite.
né? Então, se a gente for fazer um julgamento rápido aqui, a gente vai condenar essa mãe, né? Mas se a gente pensar profundamente na situação, nas circunstâncias daquela mulher, a gente vai perceber uma estratégia de sobrevivência. Ela queria garantir o leite para todos os outros filhos, né? Aquela coisa de mãe, vamos dividir igual. Então a gente viveu isso também, né? Então a gente pode pensar, é falta de conhecimento da mãe? Ou é uma carência tão grande e o amor dessa mãe é tão grande por todos os filhos que ela quer tratar todos iguais? Então isso é uma coisa que eu carrego até hoje e a partir daí eu aprendi a não julgar, a não criticar, sem antes analisar. E essas dificuldades, elas persistem, mas na época elas eram muito mais assim, difíceis da gente conseguir ser beneficiado com essas coisas, com esses equipamentos que são um dever do Estado e um direito do cidadão, né? A gente não tinha esses direitos assim validados, era muito difícil o transporte, né? Eu lembro que o ônibus era ponto final ali onde hoje é o Circo Escola, era o ponto final do ônibus. Então, quem quisesse adentrar o Grajaú mesmo nas suas periferias, teria que ir a pé, algumas pessoas iam de bicicletas, algumas pessoas usavam carroças, cavalos, né? E era tudo muito difícil, muito mesmo. E médico para levar os filhos, nós tínhamos plano de saúde, meu marido era metalúrgico, então a gente tinha direito ao sindicato dos metalúrgicos lá na Rua do Carmo, ali próximo à Praça da Sé. Então vocês imaginem, uma época que não tinha o trem, que o transporte era extremamente precário, a gente pegar uma condução até a Praça da Sé, para de lá ir caminhando até a consulta no sindicato dos metalúrgicos. Fora isso, a gente tinha posto de saúde, não tinha hospitais, pronto-socorro também, era distante. E quando a gente pensa em cultura, em lazer, a gente também não tinha, né? Eu lembro que de vez em quando aparecia um circo, sabe esses circos que são itinerantes? E aí era o que tinha, a gente levava as crianças para esse circo, né? Fora isso, a gente não tinha absolutamente nada. Grajaú era um bairro dormitório, a maioria das pessoas trabalhavam fora e o bairro era muito desprovido assim, de comércio. Quando a gente queria comprar alguma coisa, a gente tinha que sair para ir para o Brás, para ir para 25 de Março, para o centro da cidade e muitas vezes ia até Santo Amaro, que era considerado um centro, onde a gente podia comprar muitas coisas, mas era tudo muito caro, então a gente ia para o Brás mesmo, para 25 de Março. E era isso, a gente vivia Grajaú, uma época de muitas carências, mas eu acredito que todas essas carências somadas à diversidade cultural, né? A diversidade de regiões que habitavam aqui, né? Porque aqui chegavam e chegam pessoas de todas as regiões do Brasil e de fora do Brasil, né? Principalmente nordeste do Brasil. Aqui é uma espécie de colônia, né, do nordestino.
Então, eu acredito que graças a essa integração, né, que houve no passado, de muita troca de conhecimento acerca de outras culturas, contribuiu para enriquecer esse território, né? Grajaú é um lugar de muita relevância hoje, mas se a gente olhar para o passado, a gente vai ver muita dor, muito sofrimento, muita carência, mas muito afeto e muita construção de conhecimento em virtude dessas trocas. Grajaú, para vocês terem uma ideia, na época que a gente queria conseguir uma vaga para colocar um filho na escola, tinha filas e as pessoas dormiam não, passavam a noite nas filas. Algumas pessoas levavam banquinhos para sentar, para poder suportar a noite, né? E era assim que a gente conseguia uma vaga, né? Não era o meu caso, que na época meus filhos ainda eram muito pequenininhos, mas eu ouvia as vizinhas comentarem, né? Era uma época também que a gente, agora vocês imaginam, a gente não tinha telefone, a gente não tinha internet, o marido saía cedo para trabalhar, se atrasasse a gente ficava muito preocupada por conta da violência, porque também tinha essa questão da violência, mas a gente não podia fazer absolutamente nada, não, a gente não tinha comunicação. Né? A gente via o marido de manhã e o marido voltava à noite. E aquelas famílias que tinham filhos, que já estudavam, que já trabalhavam, era uma preocupação maior. Então, hoje em dia, a gente pega o celular, passa uma mensagem via WhatsApp, liga, procura saber, tem notícias. Aquela época não, até nisso, essa parte psicológica, a gente sofria muito. Cada pessoa que saía de casa era esse sofrimento. Deu a hora de chegar, não chegou, vamos sofrer, né? Era assim, Grajaú do passado. Muito obrigada.